Olá, queridos, tudo bem? Muito legal, Tadel tá bombando aí, olha só, essa terça-feira passada foi demais, o Tadel, fiquei feliz com tanta gente aqui, claro, todo mundo com as cadeiras afastadas um dos outros, e a gente ficou feliz pela quantidade das pessoas, e também no domingo, no culto pela manhã, né? Culto de celebração, domingo pela manhã foi uma bênção, bastante gente aqui a partir das 8 da manhã. Essa gente vai começar assim, futuramente a gente vai estar já compartilhando todos os cultos, das 3, das 5 e das 7, né? Então prepara o teu coração aí. Muito legal. Bom, agora eu quero falar um pouquinho para você que está aí. A gente sabe que todo mundo está em casa, na quarentena, mas a gente não pode perder o nosso alvo em relação aos projetos e propósitos que Deus tem para nós, em relação ao crescimento da igreja, em relação a estar cuidando bem de cada um dos nossos queridos discípulos. Por isso que eu queria falar um pouquinho sobre características de um bom discipulador. Quais são as características de um bom discipulador? Durante essa quarentena, a gente já está findando, saindo dela, é claro que o bom discipulador, ele não deixou o seu discípulo à toa, ou não deixou o seu discípulo solto. O bom discipulador, ele teve o cuidado de estar apacentando a cada um dos seus discípulos, acompanhando de perto, sabendo, levando uma palavra para ele de conforto, de fortalecimento, uma palavra de fé, uma palavra de cura, em meio a uma situação em qual nós estamos vivendo. Então é muito importante a palavra do discipulador. O discipulador acompanhando de uma maneira muito, muito legal, muito de perto, acompanhando o seu discípulo. E uma das características de um bom discipulador é que ele ama o seu discípulo. Perdão. Ama o seu discípulo. A gente vê que o próprio Jesus, né? O próprio Jesus Cristo, quando ele começou o processo de discipulado, ele tinha um cuidado muito, mas muito de perto com todos os seus discípulos. Ele amava, sempre amou os seus discípulos e continua nos amando. Então, uma das características é ama o seu discípulo. Aquele que ama o seu discípulo é aquele que não abandona, é aquele que vai atrás, é aquele que dá uma ligada, que pergunta, que se preocupa com ele. Outra característica, ele encoraja seu discípulo. É verdade, no meio de uma pandemia, os nossos discípulos precisam ser encorajados a não desistir, porque há discípulos que em meio à tempestade, em meio à dificuldade, ele quer desistir, ele quer desanimar, ele quer voltar atrás. E isso é muito importante, que o discipulador esteja encorajando ele nos momentos mais difíceis da sua vida. Porque nós entendemos que todos passam por problemas, principalmente um discípulo que ainda está numa fase do crescimento espiritual. É importante que o discipulador esteja acompanhando de perto, esteja olhando de perto para a vida dele. Então, encorajando, querido,
não desista, vamos lá, continue na sua fé, persevera, sabe? É muito importante esse momento onde você, líder, possa dar uma palavra de encorajamento para o seu discípulo. Outra característica, um bom discipulador, ele é amigo do seu discípulo. Outra coisa que é interessante é que nós precisamos desenvolver um vínculo de amizade com o discípulo. Não só aquele vínculo de discípulo, discipulador, aquela coisa automática, aquela coisa com quase obrigatória, como que fosse dada uma responsabilidade para você cuidar do seu discípulo. Olha, cuida dessa pessoa. Perdão. Então, a gente fica naquela, eu preciso cuidar do fulano. E aí, fulano, tá bem? E tudo. Mas, olha, é importante ser amigo do discípulo. Amigo, ele é um grau um pouquinho mais além, né? Não é colega, é realmente procurar ser amigo. E para que sejamos amigo do nosso discípulo, nós temos que estar desenvolvendo essas características, né? Essa característica anterior, que é amar, né? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios sobre o amor, tudo creia, tudo suporta, né? O amor não se ensoberbece, o amor não se porta inconvenientemente, né? Interessante isso. Mas é importante que um líder discipulador, ele entenda que ele precisa amar o seu discípulo, encorajar o seu discípulo e ser amigo do seu discípulo. Ser amigo vai mais além, como eu vou falar. Então, procure criar um vínculo com ele, se preocupando com ele, aconselhando ele nesses momentos mais difíceis da sua vida. Outra característica, visita seu discípulo. É importante a gente fazer uma visita. Pastor, mas agora nessa pandemia aí, a gente tem que estar cuidado para não sair para visitar, é verdade. Mas faça uma visita online. Né? O que é a visita online? Liga para ele e fala com ele não só no áudio, mas visual, áudio, visual. Onde ele vai te ver e você vai estar vendo ele. Hoje, como já falamos, que tudo contribui, toda a tecnologia da internet contribui para a gente estar mais perto, mais próximo do nosso discípulo, dos nossos discípulos. Então é importante uma visita. Depois da pandemia, você pode fazer uma visita, aquela visitinha, né? Tomar um cafezinho com ele, comer um peixinho, um pacu. Isso é muito bom, comer uma farinha com o discípulo. Isso ajuda a fortalecer os vínculos e os laços de fraternal. É muito importante isso. É muito importante que você venha ter esse cuidado de estar visitando o seu discípulo. Vamos lá. Outra característica, promove atividades para se divertir juntos. Isso é muito legal, viu? Porque a gente trabalha, a gente corre para lá, a gente corre para cá, são tantas coisas, mas a gente tem que ter um momento de entretenimento, de a gente estar participando, jogando futebolzinho, né? Jogando futebolzinho, nesse momento, tomando banho de rio, de piscina, etc. Promover algumas atividades, jogando no momento ali, compartilhando com ele. A área de lazer, os discípulos são como filhos, eles têm responsabilidades para cumprir, mas também
ao momento de lazer, que a gente tem que estar juntos no lazer, onde vai se divertir, onde vai estar se divertindo. Então, promover atividade para se divertirem juntos, para ambos se divertirem juntos. Outra característica, ora diariamente pelos seus discípulos. Olha, esse é um das características de um bom discipulador. Essa característica é que Jesus sempre tinha esse cuidado. Ele orava por todos os seus discípulos. E não só ele orava, mas ensinava seus discípulos. Ele nos ensinava a orar um pelos outros. Então é importante a gente orar constantemente, todos os dias, pelos nossos discípulos. Porque na oração há proteção, né? O Senhor nos guarda através da oração. É muito importante que o discipulador tenha esse cuidado de estar orando e orando sempre. Olha, eu já desenvolvi uma característica, sempre na hora das minhas refeições, seja no café da manhã, no almoço, na janta, eu não deixo de fazer uma oração. E até ensino isso para o meu discípulo também, Israel, né? Sempre falo para ele, nunca deixe de estar orando. E isso é muito importante. E eu oro pela nossa liderança, eu oro pelo apóstolo Caetano, pelo pastor Geraldo. Quando eu falo, oro o Senhor pela nossa liderança, naquele momento da comunhão, do almoço, da ceia, não só naquele momento, mas principalmente nos momentos das nossas orações, a gente deve estar orando pelos nossos discípulos, deve estar orando pela nossa liderança, deve estar orando até pela nossa nação. É muito importante isso. Então, ore diariamente pelo seu discípulo. Você lembra que Jesus, orando por Pedro, e falou assim para Pedro: se eu não tivesse intercedido, orado por você, Satanás ia te arrebentar, te peneirar. Satanás estava lá pronto para arrebentar com a vida do Pedro, do seu discípulo. Mas Jesus interveio na hora, naquele momento, quando o diabo entrou com suas astutas. Então o Senhor a interveio através da oração. Por isso é bom, irmão, ore pelo seu discípulo, ore pelo seu pai, pela sua mãe, ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelo seu discipulador, ore todo o tempo. A Bíblia diz que a gente deve orar sem cessar, em todo o tempo. Nós devemos orar um pelos outros. O apóstolo Paulo sempre ensinava os seus discípulos a questão de oração. Ele estava sempre intercedendo por seus discípulos. É importante nós termos esse cuidado. Bom, outra característica, procura saber da sua vida espiritual, emocional, afetiva, familiar, seus estudos, alvos e outros interesses. Olha só que legal. Estou falando aqui da característica de um bom discipulador. É muito importante que nós venhamos ter esse cuidado. Ao discipular alguém, ao estar cuidando de alguém, nós vamos procurar saber da sua vida espiritual. Como é que eu vou saber como é que está a vida espiritual do meu discípulo? Eu procuro saber se ele está orando, se ele está realmente lendo a palavra, quais são os livros que estão lendo. Eu posso até passar a desafiá-lo a ler livros, tanto bíblicos como livros evangélicos de encorajamento, que é muito importante para o crescimento da vida espiritual do discípulo. Então, a gente procura saber como está a sua vida espiritual. Olha, gente, se a vida espiritual de um discípulo vai bem, então vai bem a vida emocional, vai bem a vida afetiva, vai bem a vida familiar, vai bem os seus estudos, e tudo aquilo que ele fizer, ele vai ser bem sucedido. É o que a Bíblia diz, que
é interessante que a Bíblia, ela nos diz que quando nós, né, realmente, a nossa vida espiritual, quando nós andamos de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a vontade de Deus, né, em tudo aquilo que nós fizermos, seremos bem sucedidos. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, fala, né, é interessante, né, sobre as bênçãos concernentes à obediência, né, e essas bênçãos, elas vão nos alcançar de acordo com a nossa atitude de obediência. Ele diz: bendito serás na cidade, né, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, né, e isso, Deuteronômio, é muito forte quando se fala das bênçãos concernentes à nossa obediência. Por isso é tão bom obedecer ao Senhor nosso Deus. E fala: se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer os seus mandamentos, ele diz: bendito serás na cidade, bendito será o fruto do teu ventre. É muito legal, você lê aí Deuteronômio capítulo 28, você que está me ouvindo aí, aí no Tadel, leia e preste atenção como é tão importante a obediência. Por isso, nós temos que saber se os nossos discípulos estão realmente obedecendo de acordo com, andando de acordo com a palavra de Deus. E quando alguém obedece, quem é que vai ser beneficiado? É a própria pessoa que vai ser beneficiada. Bom, é muito legal isso. Falando da vida emocional, afetiva, é importante, se o discípulo é solteiro, como é que está o seu coração, a sua vida, se ele é solteiro, se ele é casado, enfim, existe todo um envolvimento, um momento nós estarmos trabalhando para o bem-estar do nosso discípulo. Outra coisa, outra característica, procura ser um bom exemplo para o seu discípulo. É bom a gente ser um bom exemplo para o nosso discípulo. Lá em 1 Pedro capítulo 5, né, de 2 em diante, fala que apacentai o rebanho que há entre vós. Então ele fala algumas coisas que nós devemos, como discipuladores, líderes, apacentar, cuidar das ovelhas. Porém, lá no final ele diz assim: principalmente sendo exemplo do rebanho. Por isso que você deve ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, porque a nossa palavra é bem curtinha aqui no Tadel, por isso que eu não quero entrar a fundo, tão a fundo, para a gente não ganhar mais tempo. Vamos lá. Então, é importante procurar ser um bom exemplo para o seu discípulo. Saber ouvir o discípulo. Preste atenção. Precisamos saber ouvir o discípulo. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. É para ouvir mais e falar menos. Então, saber ouvir até o final. Não devemos ser precipitados no falar. É muito importante. A precipitação no falar, ele pode atrapalhar até uma questão que a gente está resolvendo. Então, tem que saber ouvir o discípulo. Ouça, assim como o filho quer que o pai o ouça, né? O filho está ali, quer falar com o pai, e às vezes a gente está tão atarefado com muitas coisas, mas é importante saber ouvir os discípulos. Bom, vê seu discípulo como o indivíduo sensível às suas necessidades. Nós devemos ver o nosso discípulo como um indivíduo e ser sensível às nossas necessidades. Precisamos ser sensíveis às necessidades do discípulo. Agora, não é um dominador da vida do seu discípulo. 1 Pedro, capítulo 5, 3. Então ele diz:
não como dominador. Nós não somos donos dos discípulos. Nosso papel como discipulador é ajudar, é encorajar e não sermos donos, dominadores. Está entendendo? Nós devemos sim ajudar, direcionar, amar os nossos discípulos, ser amigos, mas não ficar mandando. Faz isso, faz aquilo, e tarará. Não ser dominadores. Isso fala de pessoas que muitas vezes pode confundir e pensar que ali esteja dominando, se tornando um dominador do seu discípulo. Amém? Então são algumas características que eu vou falar aqui no Tadel também, mas é muito importante você manter o foco em cuidar bem das pessoas, sabendo que é para o bem de cada um de nós. Sabendo que quando no discipulado, tanto discipulador como discípulo, alguém está perguntando sobre a sua vida, sobre a sua situação, saber que é o bem. Preste atenção, o pai sempre quer o melhor para o seu filho. O discipulador sempre quer o melhor para o discípulo. E o discípulo, cuidado, não confunda, está entendendo? Olhe para o seu discipulador como um pai, como alguém que quer te ajudar, como alguém que quer ver você crescendo. O nosso papel como discipuladores é que os nossos discípulos sejam melhores do que nós. Amém, querido? Eu quero orar por você e quero declarar no nome de Jesus que o Senhor possa derramar a sua graça sobre ti, a sua unção, o seu poder, e que você venha se tornar um grande discipulador, um grande discípulo para a glória e honra do Senhor Jesus, que venha preparar muitos discípulos, porque a seara é grande e falta trabalhadores na seara, e vamos tomar essa cidade e vamos ganhar essa cidade para Jesus, enchendo Manaus de discípulos, de homens e mulheres parecidos com Jesus. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente.